Vamos ver esse comentário aqui que era interessante. Olha, a pessoa colocou assim: astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Eita, que se agora vocês vão ouvir uma coisa muito profunda e espero que eu consiga ser claro e o mais didático possível para vocês entenderem uma questão que se coloca a partir desse ponto. Então senta que lá vem um pouco a história dos conceitos. Presta atenção. Quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, o tema dos sonhos era tido como uma coisa muito irrelevante, muito insignificante para a ciência e para os cientistas europeus, porque eles estavam impregnados do materialismo positivista. E depois, nós sabemos a revolução que é a psicanálise que o Freud fez, porque o século XX é um século que houve a renovação dos estudos da mitologia. Nós temos também o Jung, pensando na mitologia, pensando nos arquétipos, o círculo de Éranos, grandes intelectuais, né? Então o século XX retoma o mito, retoma o sonho, retoma a astrologia, retoma o tarô. Mas em que sentido? Em que sentido nós modernos podemos pensar essas questões? É claro que no caso da astrologia, a astrologia ela vem de uma época onde o paradigma era geocêntrico, onde se acreditava que a Terra era o centro do universo. E hoje a ciência moderna nos mostrou que não é assim. Então como é que fica a astrologia? Qual a importância da astrologia e a validade dela para o nosso mundo? Eu recomendo a leitura de Dani Rutiá, um livro chamado Astrologia e a Psique Moderna. Mas deixa eu pontuar uma coisa. A episteme da astrologia é uma episteme diferente do mundo moderno. Então a astrologia, a alquimia, esses saberes que foram empurrados para o oculto, para o campo daquilo que não tem muita luz, que o iluminismo não enxerga, né? O ocultismo, esses saberes, eles carregam um interesse simbólico e antropológico muito forte, porque eles falam do modo humano de habitar o mundo, do espírito humano, das questões do espírito humano. E aí existe, no meu grupo de estudo em filosofia da magia, a gente está estudando a obra da Frances Yates, que é uma historiadora que retoma a importância de pensar o esoterismo. Mas ela retoma em que sentido? Porque ali, no esoterismo, no Renascimento, havia a chave do mundo moderno. O mundo moderno, a ciência moderna, ela nasce de uma raiz onde tinham cientistas magos que evocavam anjos e que faziam experiências. No caso do John Dee, né? Tô falando. Então, o que acontece? Então, eu acho que é muito ingenuidade nossa a gente achar que essas formas de ver o mundo, historicamente ultrapassadas, ainda não estejam falando sobre questões fundamentais do espírito e sejam reais e válidas para aquele que está no modo do sagrado, né? O sagrado e o profano, dois modos de estar no mundo, né? Então, por exemplo, para o modo de estar no sagrado, para a fenomenologia do sagrado, o mundo é visto de uma maneira diferente, o tempo e o espaço é visto de uma maneira diferente. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, em resumo, que a astrologia, por mais que ela tenha perdido, nós habitamos em outro paradigma, ela não perde o seu interesse antropológico, o seu interesse simbólico, o seu interesse filosófico, sociológico também, porque para entender uma cultura e uma época, né, você tem que entender ali o modo como se relacionava com... Então a astrologia pode ser pensada como uma chave espiritual, e eu não estou dizendo aqui espiritual no sentido religioso, eu estou dizendo espiritual no sentido filosófico, ou seja, a respeito da consciência humana, dos modos da consciência de constituir o sentido do mundo e essa relação da consciência com o mundo. Por exemplo, a, entre aspas, eficácia da astrologia não cabe dentro do método científico moderno, mas cabe dentro daquilo que a gente chama de epifania do simbólico, ou seja, o poder do símbolo de evocar acontecimento, de evocar orientações de mundo, né, modos de estar no mundo, de transformar a consciência. A gente vê que a psicanálise, por exemplo, opera através da palavra, né?
essa mudança de consciência através da palavra, através do repensar o sentido. Ora, a astrologia, o céu da astrologia, ele continua um céu simbólico, como ele sempre foi, ele é um céu simbólico, e ele fala com o ser humano porque o símbolo fala com o homem. E isso é filosófico, isso não é um raciocínio teológico místico, isso é pura filosofia. O poder do simbólico, a imanência do simbólico. Então, eu digo, muitos poucos astrólogos, acho praticamente que no Brasil só eu que converso nesses termos, de como a astrologia pode habitar para nós dentro da modernidade se nós a repensarmos como uma potência do simbólico e como algo que constitui e ganha sentido na medida em que você se orienta por uma disposição do sagrado, por uma disposição de ver esse mundo não com um olhar profano, mas com o olhar do sagrado, né? Com, por exemplo, um cosmo habitado por seres, né? Como constituído por seres divinos. Isso é outro modo de estar no mundo, né? Então, a astrologia, ela recupera e ela faz sentido nesse horizonte. Então, ela tem chaves do espírito humano, ou seja, da consciência humana, desse modo originário do ser humano de estar no mundo. E eu recomendo você dar uma olhadinha no Bachelard, Gaston Bachelard. O que ele fala dessa questão, assim, principalmente o dicionário de símbolos, né? Então, o que ele fala, como essa simbologia que está na astrologia, que está nesses saberes, é uma fala sobre o ser humano e sobre sua situação no mundo. E aí é claro que a eficácia da astrologia não pode ser pensada como ciência moderna, mas ela acontece quando se está no modo de estar no mundo chamado sagrado. Então, para esse modo de estar no mundo, o universo, vamos dizer assim, muda de sentido. E não é à toa que os hindus chamam o universo de Maya, ou seja, ilusão. Por que não é ilusão? Porque ele se orienta em sua significação última a partir do sentido que é operado, né? Então, é uma questão do sentido que está em jogo, não é uma questão sobre a verdade, entende? Então, é uma questão do sentido. A astrologia e os saberes arcaicos, eles têm um interesse antropológico imediato, e para aqueles que têm inclinação ao mistério e à magia, teriam também uma realidade mística, mágica. Tá bom? Não quero deixar o vídeo muito longo. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, pode perguntar aí. Adorei essa pergunta.